A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 20 e versículo de número 11 ao 16, que vai nos dizer assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Existem momentos que estamos como Maria. Estamos chorando diante de situações que já foram resolvidas. Estamos nos entristecendo, nos desesperando por aquilo que Deus já fez. Maria, ela esqueceu da palavra que Jesus já havia dito antes dele morrer. Porque ele disse que iria morrer, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Muitas vezes, diante do cenário contrário, esquecemos as palavras de Jesus. E ficamos como Maria chorando. A Bíblia, ela vai nos mostrar aqui, irmãos, de maneira clara, que Maria estava chorando muito. Porque só no versículo de número 11 vai nos falar 2 vezes que ela estava chorando. No 13 vai nos falar que ela também estava chorando. E no 15 também vai nos falar que ela estava chorando. Então nós observamos, irmãos, que o choro de Maria realmente foi um choro muito forte. Era um choro da alma, era um choro de dor, de sofrimento, porque ela achava que Jesus estava morto, mas Jesus já estava vivo. Você tem se preocupado com muitas coisas ao seu redor e Deus está dizendo: eu já resolvi. Mas o cenário é contrário, irmã. Mas humanamente falando, tudo é impossível. E Deus está dizendo: eu não trabalho com aquilo que é humano, eu trabalho com a minha palavra. E você não pode esquecer da palavra que eu liberei sobre a sua vida. Tem momentos, irmãos, que o cenário é tão desesperador que nós fitamos no cenário e esquecemos da palavra. Mas através dessa palavra hoje, Deus te convida a fitar os teus olhos na palavra, naquilo que o Senhor falou. Não se desespere por aquilo que Deus já resolveu na sua vida. Declare comigo: eu não vou me desesperar por aquilo que Deus já resolveu na minha vida. Eu não vou me desesperar por aquilo que Deus já resolveu na minha vida. Você vai observar aqui que quando Maria, irmãos, ela chega junto à entrada do túmulo, ela já estava chorando. E enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou ali para dentro do túmulo. E quando ela olhou para dentro do túmulo, irmãos, a Bíblia nos diz que ela viu o quê? 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um estava à cabeceira e o outro estava aos pés. E eles perguntaram para ela: Mulher, por que choras? Ou seja, por que você está chorando? Você esqueceu da palavra? Você esqueceu do que ele falou? E hoje o Senhor fala contigo: por que choras, mulher? Por que choras, homem, se eu já resolvi esta situação? Mas, Senhor, é porque tudo humanamente falando é improvável, não tem a probabilidade. E Deus está dizendo: eu não trabalho com aquilo que é provável. Eu não trabalho com aquilo que os teus olhos estão vendo. Declare comigo: o meu Deus não trabalha com aquilo que eu vejo, ele trabalha com a palavra dele. O meu Deus não trabalha com aquilo que eu vejo, ele trabalha com a palavra dele. Irmãos, muitas vezes o cenário vai ser desesperador. Muitas vezes o cenário vai vir para realmente tentar tirar nossa esperança, para nos deixar desesperados. Você vai ver aqui que Maria, ela estava chorando tanto, irmãos, que ela não conseguia contemplar o que estava diante dela. O sepulcro estava aberto. Tinha 2 anjos ali, mas Maria estava desesperada, chorando muito.
E hoje Deus diz para você: o choro, o desespero do momento, a tristeza e a angústia tá querendo roubar de você a visão que Deus quer lhe entregar. Tá querendo roubar de você as experiências que Deus quer dar para você, porque Deus já resolveu essa causa. Eu não sei qual é a causa que está lhe desesperando. Eu não sei o que está tirando a sua paz, o seu sono, a sua vontade de viver, a sua alegria. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, lembra da palavra? Você tem uma palavra. E você não pode esquecer da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Não tinha por que desespero, não tinha por que Maria estar assim. Era dia de se alegrar e não dia de chorar. Jesus havia ressuscitado, irmãos. Mas Maria estava buscando entre os mortos o que vivia. Muitas vezes agimos exatamente como Maria. Ao invés de estarmos nos alegrando com a palavra do Senhor, estamos muitas vezes o quê? Nos entristecendo com o cenário. Por quê? Porque o cenário é contrário. Porque o cenário, humanamente falando, é improvável. Mas hoje Deus diz para você: não olhe para o cenário. Não olhe para aquilo que humanamente falando os teus olhos contemplam. Os 2 anjos perguntaram para Maria por que ela chorava e ela disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Como assim, irmãos? Levaram o nosso Deus. Como assim levaram Jesus? Maria havia esquecido completamente, irmãos, do poder de Jesus. Nós não podemos deixar o momento fazer com que a gente esqueça completamente do poder de Jesus, irmãos. Nós não podemos limitar o nosso Deus. Maria não estava fazendo aqui, irmãos, de propósito, mas ela estava limitando o poder de Deus, porque a dor do momento estava deixando ela sem contemplar que Jesus é poderoso. E muitas vezes, irmãos, sem a gente perceber, a dor do momento vai nos cegar tanto que nós não vamos ver o quanto Jesus é poderoso. Nós não vamos lembrar do que Ele já fez na nossa vida e vamos começar a agir como o quê? Como pessoas que são incrédulas, como pessoas que acham que o poder de Jesus é limitado. Não limite o poder do nosso Deus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive, irmãos. E Ele não tem limite. Quando Ele quer agir, Ele age. Se Ele havia dito que Ele iria ressuscitar ao 3º dia, era dia de alegria. E não dia de chorar como Maria estava chorando aqui. Porque Maria estava chorando em excesso. Porque ela estava triste, achando que Jesus havia sido levado por alguém, que o corpo dele tinha sido roubado, sendo que Ele havia ressuscitado. Tem milagre maior chegando e você está fitando os olhos num cenário e se desesperando. Deus está dizendo: a porta já abriu, a cura já chegou, o milagre já aconteceu. Para de se desesperar pelo que Deus já resolveu. Declare comigo: eu não vou me desesperar pelo que Deus já resolveu. Eu não vou me desesperar pelo que Deus já resolveu. Deus já resolveu. A ressurreição já havia acontecido. Maria não sabia, mas ela estava diante de um milagre. Não deixe o desespero cegar você. Você já está diante de um milagre, mas irmão, eu não estou vendo, a situação é improvável. Deus está dizendo: não olhe para aquilo que você está vendo humanamente falando, mas creia na palavra. Tinha uma palavra liberada que Jesus, irmãos, ressuscitaria ao 3º dia. Então aquele dia que Maria estava ali procurando Jesus entre os mortos, era o dia da ressurreição. Era o dia que Ele mesmo havia dito que Ele iria ressuscitar. E hoje Deus, Ele diz para você: eu liberei uma palavra, não esqueça. Eu falei que o milagre aconteceria e eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você vai ver aqui, irmãos, no versículo de número 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Ela viu quem, irmãos? Jesus. Ele estava em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Por que será que Maria não reconheceu que era Jesus, irmãos? Porque ela estava cega, no desespero do momento. Maria estava chorando muito. Jesus estava diante dela e ela não estava enxergando. E Deus está dizendo para você: a porta já está diante de você. O milagre, a cura, a restauração. E você está se desesperando com aquilo que Deus já resolveu. Não é tempo de chorar, não é tempo de se desesperar, é tempo de se alegrar, é tempo de agradecer, é tempo de fazer culto e ações de graça, porque o milagre já aconteceu. Não deixe o desespero falar contrário do que Deus já determinou para a sua vida. Declare comigo: a palavra de Deus tem que ser maior sempre na minha vida. A palavra de Deus tem que ser maior sempre na minha vida. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser maior que o cenário.
na sua história. A palavra de Deus tem que ser maior do que os problemas, do que as impossibilidades, do que tudo na sua vida. A palavra de Deus precisa estar acima de tudo. Nós não podemos fazer como Maria, irmãos, esquecermos do lugar da palavra de Deus, que é em primeiro lugar. Maria Madalena deixou o desespero tomar conta dela. Aqui o que estava em primeiro lugar, irmãos, era o desespero, era a dor do momento. Era o luto por alguém que estava vivo. Era o luto por alguém que havia ressuscitado. Muitas vezes o inimigo tenta lançar na sua mente que não tem mais jeito, que acabou, sendo que Deus já fez milagre. Sendo que Deus já tirou você dessa situação. Quantas vezes você se desesperou? E você achou é o fim, meu Deus. E agora? O que vai ser de mim? Não tem possibilidade mais. Não tem cura. Não tem como. E Deus foi lá e fez o quê? Milagre. E hoje você está aqui. Você olha e diz assim, meu Deus, se eu soubesse o resultado de tudo isso, eu não teria me desesperado como eu me desesperei. Eu não teria ficado ansiosa como eu fiquei. Eu não teria ficado sem dormir como eu fiquei. Irmãos, quantas coisas na minha e na sua vida muitas vezes roubam a nossa paz, coisas que Deus já resolveu. Coisas que nós temos uma palavra. Se você tem uma palavra liberada sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu casamento, sobre o seu esposo, sua esposa, não importa o que o cenário está dizendo, você tem que acreditar na palavra, porque você tem uma palavra. E o nosso Deus, irmãos, ele vela sobre o quê? Sobre a palavra dele para a cumprir. O nosso Deus, ele faz a palavra dele acontecer. E Jesus pergunta para ela, versículo 15, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A mesma coisa que os anjos haviam perguntado para Maria, Jesus aqui também pergunta, mulher, por que choras? Ou seja, por que você está tão desesperada? E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus pergunta para ela mais, a quem procuras? Ou seja, você está procurando quem? Se eu mesmo disse que eu ressuscitaria ao terceiro dia, era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer aqui. Você não tinha que vir me procurar aqui, Maria. Por quê? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E eu disse o quê? Que eu ressuscitaria ao terceiro dia. É só para você entender. O que Jesus estava querendo dizer para ela com poucas palavras aqui. A quem procuras? Porque aqui não é lugar de você me procurar, Maria. Hoje não é dia de desespero, de choro, hoje é dia de alegria. Hoje é dia de se alegrar. Por quê? Porque eu não estou morto, eu ressuscitei. Hoje Deus diz para você, não é tempo de chorar e lamentar, mas é tempo de se alegrar. Mas irmã, a situação é impossível, mas não olhe para o cenário. O desespero tomou conta de Maria porque ela estava olhando para o quê? Para o cenário. Aqui você vai ver, ó, ela supondo ser ele o jardineiro, olha aí. Ela pensou que Jesus era o jardineiro. Respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela estava limitando Jesus. Ela estava dizendo o quê? Se o Senhor tirou o corpo dele daqui, você me fala onde está que eu vou buscar e eu levarei. Levar o quê, irmãos? O corpo de Jesus? Jesus estava vivo. Não limite o poder do nosso Deus. Declare comigo, o meu Jesus está vivo. O meu Jesus está vivo. Você não pode esquecer disso. Maria não conseguiu enxergar de maneira nenhuma que era Jesus. Maria não conseguiu enxergar que dois anjos estavam diante dela. Maria só conseguia enxergar o quê? A dor, o desespero. Você já parou para observar o quanto a dor lhe cega? O quanto o desespero lhe cega? O quanto o momento ali acaba te cegando? E Deus hoje diz para você, não deixe esta situação te cegar. Mas seja alguém que fita os olhos naquele que te chamou. Seja alguém que fita os olhos naquele que te fez a promessa. A palavra de Jesus era, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. A morte não vai poder me deter. Tem uma palavra liberada sobre a minha vida. O que Maria, os discípulos, todos que andavam com Jesus precisavam fazer, irmão? Se apegar àquela palavra. Tem momentos na minha e na sua vida que nós só precisamos fazer o quê? Nos apegarmos à palavra. Somente a isso, irmãos, mais nada. Lembrando que o nosso Deus é fiel para cumprir o que ele fala, o que ele promete, o que ele diz. Não deixe o momento te limitar, mas acredite que Deus é fiel e ele cumpre a palavra dele. Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Jesus chama ela pelo nome aqui, Maria, como se dissesse assim, acorda. Você vai ver aqui que o Maria está com uma exclamação. Então Jesus diz o quê? Maria. É tipo, acorda, mulher. Desperta.
Hoje Deus está despertando homens e mulheres aqui que diante da situação improvável você estava assim, sabe, cego. Você estava cega, limitado, limitada. Mas Deus está dizendo hoje, lembra da minha palavra. Lembra do que eu já falei. Hoje eu estou te despertando como eu despertei Maria Madalena. Declare comigo, eu creio que hoje Deus está me despertando. Eu creio que hoje Deus está me despertando. Quando Jesus diz Maria, a Bíblia diz que ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento ali, Maria, ela é despertada. E hoje o Senhor te desperta dizendo, não limite o meu poder, Deiramanda Candaraia, porque eu não estou limitado àquilo que você está vendo, as impossibilidades. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir no teu casamento, eu velo sobre a minha palavra para cumprir no teu ministério, eu velo sobre a minha palavra para cumprir nas tuas finanças, na tua saúde, Deiramandara Surabaia. Eu velo sobre a minha palavra para fazer acontecer. E eu farei acontecer aquilo que eu disse, diz o Senhor. Versículo de número 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus deixou bem claro para ela que não me detenhas. E hoje Jesus também diz para você, não limite o meu poder. Porque eu sou fiel e vou cumprir cada palavra na sua vida. Não deixe o momento te cegar, mas seja alguém que acredita na palavra que Jesus liberou, porque ele é fiel para cumprir cada palavra que ele te falou. Amém? Independente do cenário, Jesus cumpre o que ele disse. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Pai, que nós não podemos ser levados pelo momento, por aquilo que os nossos olhos estão contemplando, mas nós devemos acreditar na tua palavra, nós devemos nos lembrar das tuas promessas para conosco, daquilo que o Senhor falou, porque o Senhor é fiel para cumprir cada palavra, independente do cenário, independente daquilo, Pai, que a gente esteja vivendo, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a tua palavra, meu Pai, e o Senhor faz acontecer aquilo que o Senhor determinou. Senhor, havia uma palavra liberada, havia, meu Deus amado, um milagre para acontecer, havia uma ressurreição, meu Deus, que não poderia ser anulada, revogada por ninguém, mas Maria esqueceu da tua palavra diante do cenário impossível. Quantas vezes, Pai, esquecemos da tua palavra, quantas vezes esquecemos daquilo que o Senhor falou, porque o cenário é impossível, é improvável, mas hoje o Senhor nos convida a fitarmos os nossos olhos não no cenário, mas a fitarmos os nossos olhos, Pai, na tua palavra, naquilo que o Senhor liberou, naquilo que o Senhor falou, porque o Senhor cumpre aquilo que o Senhor disse, Pai. Pode passar céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Cada palavra encontrará cumprimento na nossa história, assim como, meu Deus amado, o Senhor foi fiel para cumprir aquilo que o Senhor havia liberado, e o Senhor Jesus citou ao terceiro dia. Assim acontecerá na história do meu irmão e da minha irmã, o milagre vai acontecer. Cada propósito, Pai, cada palavra, por mais que seja impossível, elas vão se cumprir. Eu creio que o desespero está caindo por terra. Eu creio, meu Pai, que o desânimo está caindo por terra. A tristeza, tudo aquilo que estava cercando o teu filho, a tua filha, para que eles viessem desacreditar da palavra, para que eles viessem ficar cegos e não contemplarem o teu agir. O Senhor está removendo, está retirando, Pai, e está hoje despertando os teus filhos, como o Senhor despertou Maria aqui neste cenário, como o Senhor disse Maria. Eu creio que o Senhor hoje chama o teu filho, a tua filha pelo nome, e está os despertando, Pai, para que eles não venham fitar os olhos no cenário, e sim na tua palavra, e vem o milagre acontecer como Maria contemplou. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo,
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, não deixe o cenário ditar qual será o resultado da sua história. Deus hoje diz para você que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Que o desespero, que a angústia, que o medo não tome conta de você como tomou aqui de Maria, a ponto de te cegar. Mas que você olhe pelos olhos da fé, lembrando, Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele vai cumprir cada palavra, cada desígnio, e o nome dele será glorificado na minha história, creia. Que da mesma forma que Maria recebeu aqui um despertar de Jesus, hoje você também está sendo despertado por ele, porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir na sua vida, independente do cenário. Jesus vai cumprir o que ele te falou. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.